Glória a Deus, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe. Estamos aqui mais uma manhã do domingo. Amém. Nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, né? Com mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos estar aqui trazendo para você, para nós juntos adorarmos ao Senhor. Amém. Estamos aqui com o nosso superintendente, nosso auxiliar Alcenor, né? Que está de volta aí para nos ajudar aí nas aulas, né? O evangelista Shark está aqui na área técnica do som. E eu vou estar aqui também juntamente com os irmãos para nós estarmos adorando ao Senhor por intermédio dessa aula, né? Antes de tudo, vamos aqui estar adorando ao Senhor com 2 louvores, né? Da parte de Deus. Amém? Hoje nós não temos aqui, né, os cantores, mas nós vamos estar aqui para a honra e glória do Senhor adorando ao Senhor e cantando. O evangelista Sharks vai estar aqui me ajudando. Amém? E vamos estar aqui adorando ao Senhor. Louvor de número 545. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, glória a Deus, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo estás. Glória a Deus. E vi, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo estás. Oh, glória a Deus, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Também vamos estar adorando o Senhor com louvor de número 467, irmãos. Glorifique e exalte ao Senhor. Não sou cantor, mas estou aqui para adorar o Senhor juntamente com você, amém? Louvor de número 467. Vamos estar aqui adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ó, porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.
está tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Tu pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor mais uma vez a todos, você que está nos acompanhando por intermédio desse canal de comunicação, né? Nosso Facebook da Assembleia de Deus Templo Central aqui no Arianópolis, amém? Vamos estar aqui, irmãos, aprendendo aqui hoje na lição de número 2, onde o tema vai trazer para nós o propósito dos dons espirituais. Você já viu que eu não tenho dom aqui de cantar, né, irmãos? Mas aqui na oportunidade aqui para que a obra do Senhor ela não pare. E entenda uma coisa, irmãos, a obra do Senhor ela não pode parar, né? Se faltar o cantor, ele levanta um que não cante, mas o importante é nós estarmos aqui adorando a Deus, amém? Acredito que você em sua casa aí também pôde, né, estar aqui glorificando ao nome do Senhor. Já vou passar aqui para o nosso irmão, Alcenor, que ele vai estar aqui dirigindo a escola bíblica, né, irmãos? Louvado seja... Tá saindo som? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor para mais uma vez adorá-lo e glorificá-lo, o nome do Senhor. Mas tem um propósito a nossa vinda neste domingo, nesta manhã, na casa do Senhor. É para nos aprendermos da palavra do Senhor e também edificar a igreja do Senhor. Domingo a gente teve a live da escola bíblica, fizemos um resumo, uma introdutória, e hoje, a lição de hoje, ela dará continuidade do que foi abordado domingo passado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o título da lição é: o propósito
dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. Propósito. Ela vem do latim. É a razão porque algo existe. Esse é o significado da palavra no latim, propósito. É algo que existe. Ou seja, vou dar aqui um exemplo para você entender melhor. Eu vou fazer uma encanação de água na minha casa, ou na igreja, onde quer que seja. E tenho que serrar o cano. Se eu for serrar ou cortar com a tesoura, não vai dar certo. Vai sair tudo errado. Mas se eu pegar a serra, que é o único propósito de serrar o cano, é com aquela serrazinha que tem, vai dar tudo certo. Então, esse é o propósito dos dons espirituais para nossas vidas. Para que nós venhamos se edificar e edificar a igreja do Senhor. O textuário nos diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Veja que Paulo está dizendo que o dom que nós desejamos, os dons espirituais, é para edificar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, a verdade prática deixa bem claro: recursos, a palavra recursos, concedido por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, Deus nos dá o recurso, né, irmão Sherdo, para que nós possamos edificar a igreja. Qual é o recurso que Deus nos dá? Os dons espirituais para edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e 1 Coríntios 13, do 1 e 2, que diz assim: portanto, a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, sim, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, e o versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivéssemos amor, seria como metal que zoa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Os objetivos, ou o objetivo específico, o objetivo geral, são 3. Primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para etilizar o crente. Preste bem atenção a essa palavra, etilizar o crente, não é para essas coisas. Explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Expor que o propósito dos dons
é a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos muito bem aqui o que a revista quer nos ensinar, o autor da revista, desse trimestre, segundo trimestre de 2021, o que ele quer nos ensinar. E é necessário que a igreja, ela procure os dons espirituais. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais, concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos, já está repetindo aqui, são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Olha o que é que o escritor ele fala aqui no último item da introdução. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, irmãos, ela tem o propósito dos dons espirituais. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então a igreja, ela se fortalece em unir-nos, em se reunir numa reunião dessa, para se fortalecer com os dons espirituais a qual foi outorgado, a qual foi presenteado para nós. Podemos dizer assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso. Então, hoje a nossa lição, o propósito é de nos edificarmos a nós mesmos e aos outros e à igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar o primeiro ponto para o irmão Sheridan. Irmão Sheridan, com a oportunidade de dar aqui o primeiro ponto, e a gente vai ajudando, né? Fortalecendo uns aos outros. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amados irmãos, tomei a palavra aqui do nosso obreiro Sheridan. Em fato, está falando o irmão Charles. Eu quero só registrar aqui os irmãos que estão aqui participando, até para que os professores aqui se sintam, né? Assim, se eu posso dizer dessa forma, privilegiados, porque graças a Deus já um bom número de irmãos estão participando. Nosso pastor Marcelo Silva, diácono André, Deus abençoe. Anderson, Deus abençoe. Irmão Jackson, diácono Antônio, alguns dos irmãos Maria Márcia, diretamente de São Paulo, está nos acompanhando também. E a aula já começou, está uma bênção e Deus tem muita coisa ainda reservada para nós, amém? Se você quiser deixar a sua pergunta, deixe a DTC Araturi, na pessoa do nosso pastor Amauri, Deus abençoe. Aqui compartilha essa live, compartilha aí nos seus grupos aí, manda o link, com certeza o link já está no grupo da TC Arianópolis. Clica lá no link, compartilha com sua rede de amigos aí, nos grupos, para que mais pessoas sejam impactadas, sejam fortalecidas, por intermédio da poderosa palavra do Senhor, e um tema tão importante e tão atual, que são os dons. Então, Deus abençoe todos os irmãos, pastores, que estão nos privilegiando com a sua audiência, por assim dizer, nesta live, amém? Que Deus abençoe o obreiro Sheridan. Glória a Deus, também fico muito feliz, já. Desejo a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe, que essa aula possa edificar a tua vida. E como o evangelista Charles ele passou, para edificar também um conhecido teu, Fixa aí o linkzinho, compartilha aí com quem você conhece, Para não estar dando audiência, irmãos? Nosso intuito não é esse, mas sim é de propagar a palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que
tempo que nós vivemos, são poucos aqueles que têm um desejo, né? De vir à escola bíblica dominical, de aprender um pouco mais a parte do Senhor, de ouvir um pouco mais a palavra de Deus e ter mais conhecimento, se aprofundar. Não são todos aqueles. Alguns por falta mesmo de oportunidade, porque tem algum a fazer, trabalham um domingo, ou trabalham à noite, não podem vir. Outros porque realmente não querem, né? Mas hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de estar levando a palavra do Senhor para você, com um tema tão importante, irmãos. Tão importante e nesse período, nesse século, é mais ainda, né? Porque uma igreja que ela não tem dons, uma igreja que ela não busca, né, os dons espirituais, é uma igreja fadada ao fracasso. E nós sabemos que a igreja do Senhor, ela não fracassa, ela não é fracassada. Crentes, sim, podem vir a fracassar a partir do momento em que ela não busca esse revestimento, né? O que é o revestimento? É a pessoa que está vestida e vai se revestir, né? Então ela tem que buscar esse revestimento, como a palavra do Senhor aqui já foi lida pelo nosso auxiliar ao Senhor, né? O Espírito, ele é o mesmo, né? Ele opera em todos. Aí algumas pessoas têm conflitos, porque eu queria ser cantor, porque eu queria ser pregador, e aí elas se frustram, mas pela falta desse entendimento, pela falta do buscar e do conhecer. Eu achei interessante aqui no texto áureo, quando o apóstolo Paulo ele traz para a igreja em Coríntios, dizendo assim também vós como desejais. Ou seja, a igreja ela tem que desejar, né, buscar os dons espirituais. É uma necessidade da igreja, do povo de Deus, né? E ele vai continuar assim, procurai sobejar neles. Aí eu me lembrei do povo lá no deserto, né? O povo no deserto ali, quando o maná estava caindo, eles iam comendo que ia sobejando, né? Ou seja, se a gente trazer para os dias de hoje, a gente só busca se encher daquilo que é material, né? De uma roupa que me veste bem, que me cai bem. O que é a palavra sobejar? Ela esbanjar, ela se mostrar, ela ir além daquilo que ela é para ser, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas procuram algo que venha aparentemente, né, encher os olhos dos outros, mas se eu entender o que o apóstolo Paulo está querendo transmitir para a igreja, que é acerca de desejar os dons espirituais e sobejar eles na minha vida, é justamente isso, irmãos. É eu ter algo da parte de Deus que não fique tão somente comigo, mas que eu compartilhe com as pessoas, né? Se a oração, né, eu oro pela minha família, eu sou acostumado a orar pelos membros da igreja, pelo pastor, pelos obreiros que estão aí na frente, né? Aqui eu posso citar aqui nosso pastor Marcelo, evangelista Charles, né? Diácono André, não está aqui hoje, mas para honra e glória do Senhor, sempre esteve aqui presente com a gente. Nosso auxiliar ao Senhor, que estão aí na linha de frente, orando e sem cessar, né, irmãos? Buscando transmitir a palavra do Senhor, né? Então, assim, estamos sobejando, né, o Espírito Santo, a palavra de Deus, né, a adoração a Deus para a tua vida. Então a igreja ela tem que ter esse intuito, ela tem que ter esse entendimento que o Espírito Santo, os dons na vida dela tem que fluir para a vida de outras pessoas, para que as pessoas possam observar na vida dela. Porque olha que coisa bonita, aquela pessoa que, eu vou dar um exemplo aqui, que é um dom. Com certeza é um dom. Aquela pessoa que tem a mansidão na vida dela, né? Que é o fruto do Espírito, a mansidão, né? Mas tem pessoas ali que tem uma mansidão tão grande que você conversa com ela, que você sente uma paz, né? Era a paz que as pessoas sentiam em Jesus, né? Quando ele conversava, ele trazia um amor tão grande em suas palavras, ele colocava as palavras com tanta facilidade, né, nos momentos certos, que a palavra ela vai trazendo cura para a vida das pessoas. Então, irmãos, a nossa vida ela tem que ser voltada para isso, né? Temos que buscar, temos que desejar, temos que sobejar os dons do Espírito Santo. E o ponto 1 ele vai trazer algo muito importante, que ele vai falar, né? Os dons não são para elitizar o crente, né? Talvez você já deva conhecer alguma pessoa que... porque eu já conheci uma vez, eu conversando com o irmão, ele me disse assim, olha, irmão, eu peço até perdão pelo que eu vou dizer agora, isso o irmão falando, mas eu tenho inveja
de quem fala em línguas. Nessa época eu ainda era muito novo na fé, mas naquela hora que ele falou aquilo eu já fiquei meio assim, eu vi que aquilo não era, entendeu? Tudo bem, a gente tem o desejo, né, de como foi dito aqui, sobejar, né? Aquela pessoa que quando está orando, quando está pregando, ela fala ali na glossolalia, né? E ali as pessoas são elevadas também a adorar o Senhor, mas eu tenho que ter entendimento, irmãos. Porque como foi passado aqui a proposta, né, dos dons espirituais, as línguas, né, a glossolalia, ela edifica somente a mim, entendeu? Ela edifica primeiramente a mim. Então, assim, eu também tenho que entender que isso tem que fluir tanto na minha vida como na vida do meu próximo, né? E como aqui esse ponto ele vai dizer, esses dons não é para eu me colocar num degrau maior, não é para mim estar ali como se eu tivesse um patamar de santidade maior, e não é isso. Esse não é o propósito dos dons espirituais. Não é porque tudo bem, eu sei que tem pessoas que têm um dom magnífico dado por Deus na questão de adorar, de louvar, em que leva as pessoas, né, a um nível de adoração, de louvor, pessoas que choram porque sentem realmente ali, né, a presença de Deus na hora que aquela pessoa está cantando, na hora que aquela pessoa está pregando. Mas o cuidado maior, irmãos, que eu tenho que ter é justamente isso. O dom não foi dado para mim para que eu venha me sentir melhor, para que eu venha me sentir que eu sou mais santo, e não é isso. Se a gente formos observar, Satanás, ainda quando tinha o nome por Lúcifer, lá no céu, ele engrandeceu o coração dele. A palavra vai dizer que ele era um querubim ungido, que ele andava no meio das pedras ali, era um ser de aparência extremamente bela. Mas aquilo entrou no seu coração e nasceu uma soberba. Então é por isso que eu tenho que ter cuidado e entender que a igreja, irmãos, a igreja, ela precisa de pessoas que tenham entendimento dos dons, que busquem os dons, mas com sabedoria, para que apliquem nas suas vidas e aprendam também a aplicar na vida do próximo. Então, assim, nós devemos te convidar, você tem que ter esse desejo também de buscar os dons espirituais, anelar, anseiar por eles, né? Para que ele venha sobejar na tua vida, amém? Passa aqui novamente aqui para o nosso auxiliar, o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sente som, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, que trouxe aqui minha memória, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. É para a utilidade de cada um. Deus não dá nada em vão a ninguém. Tem que ter a utilidade. No capítulo 1 e o versículo 11 de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, eu achei muito importante, e eu vou ler para a igreja entender o que eu irei falar daqui a pouco. Romanos 1, 11 diz assim: porque desejo ver-vos, para vos continuar algum dom, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. É muito importante isso, irmãos. Ou seja, Paulo estava dizendo que tinha um dom e queria se encontrar com a igreja, com os irmãos, para passar para eles aquele dom que Deus, para confortar a igreja, os irmãos daquela igreja. Ele é bem interessante que ele diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então o dom, cada dom que Deus nos dá, ele tem uma utilidade. E cada crente, importante saber disso, que cada crente tem um dom. No mínimo um dom. Louvado seja o nome de Deus. Tem eles e tem deles que tem mais. Voltando aqui à fala do irmão Sheridan, a igreja de Corinto,
ela era uma igreja rica. Eles falam poucas coisas, poucas palavras, né? A igreja localizava numa cidade comercial, próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Mas o que me chama a atenção é quando o escritor diz assim, ó, Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. É interessante a gente saber disso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E importante que no final do ponto ele diz que nenhum dom lhe faltava. Glória a Jesus. Como é que pode um negócio desse? Mas eu estudando bem esta palavra, no livro que eu comprei do Hernani Dias Lopes, que eu gosto muito de ler esse livro dele, ele diz assim, agora Paulo está dizendo que os crentes em Corinto foram enriquecidos. É importante isso, enriquecido com o quê? Com os dons espirituais. Mas, porém, era uma igreja que era muito idólatra. Mas ela tinha todos os recursos para ser uma igreja espiritual, né? Quando somos salvos, olha o que ele diz aqui, ó. Quando somos salvos, recebemos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento e na capacitação dos dons. Tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. Mas, de repente, era uma igreja idólatra, irmão. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz: uma pessoa que perde de vista a verdade, ou seja, o escritor do livro dizendo, uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo tem a tendência de cair no marasmo, no mesmice e se descuidar de sua vida espiritual. Mas o apóstolo João, no capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, o apóstolo João diz que aquele que tem essa esperança se santifica e torna puro como ele é puro. Jesus é puro, irmão. Então, os dons espirituais que nós buscamos, que nós fomos presenteados por Deus, nós temos que ter uma vida santificada através dos dons, né? Se converter verdadeiramente para que nós venhamos edificar a igreja do Senhor com aquilo que o Senhor nos presenteou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós vamos passar aqui agora para o segundo ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Engraçado isso, né, irmão? Uma igreja com muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade, olha, engraçado, muito importante isso aqui, prepará-lo, santificá-lo para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Era o único propósito que Deus tinha em dar os dons, todos os dons àquela igreja, realmente para a igreja de Corinto, tinha por finalidade se preparar e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então, meus amados irmãos, o homem ou a mulher, quando aceita Jesus, ele tem que se preparar espiritualmente para receber os dons, para receber de Deus, para fazer a obra, para fazer o serviço na casa do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E lá nesse mesmo ponto, aquela igreja não usava corretamente os dons que recebera do Pai. Tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral?
fica um pouco complicado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja ser carnal, ter todos os dons e ao mesmo tempo ser carnal e cheio de imoralidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro o livro do Hernandes Dias Lopes, na página 56, deixa eu encontrar aqui, 56, ele vai dizer assim, ó: Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, pois eles estavam criando partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra. Eles importaram esse tipo de pensamento mudando para dentro da igreja. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de Cefa ou de Cristo. Paulo então lhes diz: vocês são carnais. Ou seja, nós não podemos servir a dois senhores, né? Se Deus me presenteou com dons espirituais, eu tenho que ser um homem espiritual ou uma mulher espiritual, né? Tem que ser homem ou mulher. Aceitou Jesus, ele se enriquece dos dons, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também ele é enriquecido da presença do Espírito Santo. Na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja, isso o escritor do livro dizendo, essa realidade da igreja de Corinto diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Então, meus amados irmãos, o primeiro que você tem que buscar é o amor, né? É o amor. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos se prepararmos para fazer a obra do Senhor, para receber os dons e não ser mais carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos muito bem o que o escritor queria trazer para a igreja, né? Então, os dons concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-lo e santificá-la para o serviço do evangelho e a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Era o propósito de Deus dando os dons espirituais para aquela igreja. Era para prepará-la, santificá-la para serviço do evangelho. Todo dom que Deus dá, irmão, não é em vão a cada um de nós. Sempre tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E esse era realmente o propósito que Deus tinha com os dons que tinha dado para aquela igreja de Corinto, para preparar, para santificá-lo, prepará-lo, santificá-la para o serviço do evangelho e a proclamação da palavra de Deus. Amém? Eu passo aqui o terceiro subponto para o irmão Sheridan. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Realmente. Pergunta para os professores. Primeiro, o que devemos fazer para receber os dons espirituais? O que devemos fazer para receber os dons espirituais? E a segunda pergunta é: como identificar os dons de Deus na vida do crente? Glória a Deus. Foi muito feliz aí. Aí foi pergunta do pastor, né? Eita, tá só aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou. Então, irmãos, pode mandar a sua pergunta aí, que se aqui por lá nós não tivermos aqui a resposta, né? Lhe garanto uma coisa, nós apelamos aí pro pastor. Mas... Primeira pergunta é: o que devemos fazer para receber os dons espirituais? O que nós devemos fazer para receber os dons espirituais?
Amém. Eu acredito, irmãos, pela pouca experiência que eu tenho como crente, para receber os dons espirituais você tem que abrir mão de tudo quanto impede da presença na sua vida e santificá-la e buscá-la verdadeiramente no jejum, na oração, na leitura da palavra, né? É isso que nós temos que fazer. Esse é o verdadeiro. Eu acredito que essa resposta é suficiente para você entender. Você tem que se santificar, se esforçar para se santificar, ler palavra, orar, culto de ensinamento. Em tudo isso, Deus vai nos ajudar a nos aperfeiçoar para nós buscarmos os dons espirituais para a edificação de si próprio e da igreja do Senhor. Primeira pergunta respondida pelo nosso professor Senor. Então, o que devemos fazer para receber os dons espirituais realmente é buscar, não é? Segunda pergunta é como identificar os dons de Deus na vida do crente. Os dons de Deus, né? A gente sabe que existem dons que não são provenientes de Deus, né? Os verdadeiros dons, não é, de Deus. O nosso irmão Senhor está com a palavra. Como identificar os dons de Deus na vida do crente? Pronto. A maior evidência, não é, dos verdadeiros dons na vida do crente é pelos... Nosso irmão até já colocou aqui, por intermédio dos frutos. Exatamente. O que são frutos, evangelista? Obras, irmão. Proceder da vida da pessoa, não é? Existem pessoas que manipulam, né? Pessoas que manipulam e tem pessoas que inventam. Você observa se realmente os dons procedem, né? Não precedem, procedem da vida de Deus por intermédio da vida da pessoa, primeiro lugar. Segundo lugar, qual é o propósito? Você tem uma finalidade? Está edificando o corpo? Se não, quer um exemplo? Se você andar ali pelas ruas do centro, não sei como é que está agora, mas antigamente era assim, existiam os profetas de plantão. Não sei se o professor Senor, o professor Cheryl já tiveram a oportunidade de se deparar com um desses camaradas por aí. E ele chega para você e diz: eis que eu estou vendo na tua vida isso, eis que eu estou vendo na tua vida aquilo. Eles pulam, falam em línguas e resume-se em: irmãos, eu estou precisando fazer uma viagem e eu queria que você me desse aí, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por essa situação. Ou seja, você vê que esses dons não são provenientes de Deus. Não é por quê? Porque a única meta aí é ele lucrar, né? Lucrar, porque depois da suposta profecia ele vai pedir o dinheiro. Então, qual é como é que se identifica? Quando realmente edifica o corpo, não é? Quando eu falo o corpo, eu estou falando da igreja, nós, como templo e morada do Espírito Santo. Então, se edifica, não é? Se realmente está fazendo isso, edificando o próximo, então, realmente esse dom ou esses dons, eles são provenientes de Deus. Irmão, voltando aqui à primeira pergunta, aqui no ponto onde o irmão vai ler, a pergunta foi como... O que nós devemos fazer para receber? Pronto. Aquilo, irmão. Aqui no terceiro ponto diz assim, ó: recebemos tais dons, não recebemos... Melhor, por ser resultado da graça divina, não recebemos dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Não é por esses dons que nós recebemos, não é mérito nosso. O Salmo de número 23 e o Salmo de número 23, deixa eu trazer aqui. Salmo de número 23 e o verso 6 diz assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa bondade e misericórdia, ela vem do Senhor para nos dar os dons. Nós não recebemos por mérito nosso, mas sim buscando a graça
e a bondade e a misericórdia de Deus é que nós recebemos os dons do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui. Muito interessante, a aula está uma benção para a honra e glória do Senhor. Pergunta muito proveitosa, né? Também quero dar aqui meu parecer, já entrando aqui no ponto 3, né? É muito interessante nós observarmos e frisarmos. No ponto 3 ele diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Aí a gente aproveita, né, uma lição, uma pergunta como essa, né? E aí eu entro aqui no contexto, né, da nossa aula de hoje, e sempre olhando para o nosso maior ensinador, nosso Senhor Jesus Cristo, né? É interessante, irmãos, que quando as pessoas chegavam ali para... Algumas, né, queriam ouvir a pregação da parte de Jesus, né? Outras queriam testar o Mestre. E o Senhor, um ponto muito importante que eu vejo, é aquele jovem rico, né? Quando ele chegou para Jesus e disse assim: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus ele respondeu com uma pergunta também, né? Para mostrar o que estava dentro do coração daquele jovem. Para mostrar primeiramente o que ele estava querendo expressar com aquela pergunta. Qual era o objetivo dele? Se eu trazer aqui tanto para a pergunta como para a lição, né? Eu tenho que objetivizar, né? Posso colocar assim, esse desejo, esse intuito. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no textuário que nós devemos desejar. E além disso, devemos sobejar os dons espirituais. Mas primeiramente eu tenho que observar como é que está a minha vida. E entender a finalidade dos dons espirituais. Se eu pegar a igreja de Coríntios aqui, você vai ver que a igreja era uma igreja, né? Como ele vai dizer aqui, ó, sendo uma das mais importantes do Império Romano, né? Era uma cidade economicamente rica, porém marcada pela idolatria, né? O culto à deusa Diana, né? A prostituição, havia partidarismo. Aí você se pergunta, mas como é que pode? Dentro da própria lição vai dizer, mas como é que pode? Uma igreja carnal, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não faltavam-lhes os dons. Aí talvez você seja aquele irmão que ora, que jejuma, né? Que é bastante frequente na obra do Senhor. E aí talvez ainda não conseguiu, ele não foi batizado com o Espírito Santo, não falou em línguas. Mas vê aquela pessoa que não tem um testemunho, porque tem pessoas que é notório, assim como a igreja de Coríntio, né? Que era uma igreja que tinha partidarismo, que tinha tudo isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer como uma forma pejorativa, né? Que era uma igreja carnal. E aí você fica se perguntando, mas meu Deus do céu, como é que pode? Eu oro, eu jejuo, eu busco, entendeu? Então é isso que eu tenho que entender, irmãos. Primeiramente, os dons, eles não são para mim se sentir maior do que ninguém. Os dons que Deus ele nos dá, nos entrega, primeiramente são ferramentas para a edificação da obra de Deus. Interessante que um tempo atrás, lá em 2015, eu comecei um curso de teologia. Tinha um professor que ele dizia que no Antigo Testamento Deus usava até jumenta para falar. Hoje em dia não, né? Então assim, o que é que ele queria passar com aquilo? Que Deus ele tem uma obra a ser concluída. E tem pessoas, irmãos, que têm mais facilidade. Aqui na aula passada nós vimos acerca dos dons naturais. Pessoas que têm o dom da eloquência, de conversar, de falar, né? Pessoas que têm um dom já de tocar um instrumento. Pessoas que têm dons de ser recepcionista, de estar ali na portaria. Pessoas que têm um dom de limpar. Então, é isso que eu tenho que entender, irmãos. Como é que eu posso... eu tenho que entender primeiramente uma coisa. Senhor, como é que eu posso ser útil na Tua obra? Em que eu sou útil na Tua obra? Se eu estou buscando, foi que nem uma pergunta que eu fiz na aula passada. Pastor, eu estou fazendo aqui um curso de teologia. Quando é que eu vou ser levantado a pastor? Aí eu tenho que entender, irmãos. Nem todos vão ser levantados a pastores. Nem todos vão ser cantores.
Nem todos serão evangelistas, nem todos serão professores, mas é uma coisa que eu estou querendo que você entenda. Não é para querer matar a fé de ninguém, né? Às vezes a pessoa está ali buscando um objetivo pessoal. Mas se hoje você olhar que os dons espirituais, primeiramente é uma dádiva dada por Deus, é algo que eu não merecia, mas Deus ele foi lá e ele me deu. Para quê? Para edificar a igreja. Lembre você que quando os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, dentre nós quem é o maior? Aí Jesus vai dizer: olha, se dentre vós vocês querem ser os maiores, pois sejam os menores. Sejam aqueles que sirvam a igreja. Porque Jesus ele nos faz entender uma coisa muito importante, irmãos. Melhor é dar do que receber. Melhor é aquele que serve na obra do Senhor, na palavra de Deus, né? Então, eu tenho que entender e olhar para essa igreja em Coríntios, né? E entender uma coisa: ela era uma igreja carnal, ela era uma igreja que tinha partidarismo, mesmo assim ela tinha os dons espirituais. Isso não atesta santidade, porque lá em Coríntios 13 vai dizer que tudo isso, irmãos, vai findar um dia. O que vai permanecer é o amor, a esperança, né? E a fé, isso vai continuar. Então eu tenho que estar fundamentado nisso. É na fé da palavra, no que a palavra ela me diz, né? E ao longo do desenvolver da tua vida espiritual, da tua vida eclesiástica, né? Então assim, você vai vendo, né, o propósito que Deus ele tem na tua vida. Eu posso citar pessoas, viu, irmão Alcenor, que se você colocar ela num púlpito, ela não consegue desenvolver uma pregação. Mas ela no dia a dia, ela conversando com as pessoas, ela falando, ela consegue pregar, irmãos, divinamente bem. É porque nós buscamos um padrão que já foi impregnado na nossa mente. Talvez você seja um pregador, mas não um pregador de tribuna. O pregador, irmãos, é aquele que prega a palavra de Deus, é aquele que ensina a palavra de Deus. Talvez quando você subir num púlpito desse, você não tenha aquela eloquência, né, que o pastor ali falando do amor de Deus, né, para as pessoas, e aí Deus ele te usa tremendamente. Não dizendo que um dia você vai ascender para ser um pregador, não estou dizendo isso, né? Mas Deus ele usa para a edificação da obra. O evangelista Charles ele pergunta: todos os crentes recebem os dons de Deus? Certamente. Todos recebem, é só buscar. E se disser que não tem nenhum, não está certo, porque o primeiro dom é gratuito da salvação, o dom do fôlego de vida, né, que Deus deu lá no quando há os estudiosos vão dizer que é no ato de, até isso concernente ao aborto, é um outro assunto, mas você tocou no assunto primordial e foi muito sábio agora. Quando há a ovulação, que chama, né? O esperma, ele entra dentro do óvulo, dá-se-á já a vida. Os estudiosos vão dizer concernente ao aborto. Então, não só os crentes, mas todos recebem os dons, né? E o principal dele é a vida. Esse né? aí é o dom natural de Deus, né? E os dons também né? Todos recebem os dons. Se vão usar ou não os dons, aí vai de pessoa para pessoa. E tem mais perguntas. Eu preciso falar em línguas estranhas para morar no céu? Não precisa. Você foi selado pelo Espírito Santo na hora que você aceitou Jesus. Ou com batismo, ou com falar ou não falar em línguas estranhas, você vai morar no céu juntamente comigo. Dons não testifica salvação, não é? Pastor Marcelo Silva, eu queria até que o pastor reformulasse a sua pergunta, mas deixa eu ver se eu consigo aplicá-la aqui. Dons e chamadas de Deus são específicas? Eu acredito que o pastor esteja querendo falar distintos, né? Dons é uma coisa e chamada de Deus são outras, não é? Nem todo mundo que tira habilitação é de fato motorista, né? Então, você ter o dom é uma coisa e você ter a chamada são duas coisas distintas, né? Irmão, você não pode até complementar aí. Não, tá explicado. Nós vamos aqui para o segundo ponto.
edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro ponto diz assim: edificando a si mesmo. Eu quero um pouco de atenção, irmão, e bem compassadamente. Aqui é um assunto meio complicado assim para as pessoas entenderem, né? Porque a igreja imatura, ela dificilmente ela vai entender esse ponto de número 2 e os 3 subpontos que está separado, né? Edificando a si mesmo e aos outros, e o último subponto diz edificando até o não crente. Glória a Jesus. Olha, diz assim o primeiro ponto: edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 14, 4. Eu quero dizer também para os estudantes aí da Bíblia, os que nos acompanham, lendo a revista, os 2 capítulos que envolvem esta lição muito bem. É o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14 e o 13 também, porque o 13 vai dar edificação maior, que é o amor, né? Louvado seja o nome do Senhor. O escritor diz assim, ó: o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Ponto. Isto não significa que o apóstolo do gentio proibia o falar em língua publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas, provavelmente o Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Línguas Línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Ou seja, Paulo, o escritor o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedida pelo Espírito. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que o falar em línguas é um dom particular entre você e Deus, para edificar você mesmo, né? Eu anotei aqui, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a si mesmo. Esse dom é um dom íntimo particular com Deus, irmão. Diz aqui o escritor do livro, louvado seja o nome. Ele não visa a edificação da igreja, mas a sua intimidade com Deus. Seu propósito não é a edificação da igreja, mas a autoedificação. É por essa razão somente que esse dom é inferior aos de línguas, aos demais dons. Todos os outros dons alistados na Bíblia são dons para a edificação da igreja. Esse é o único dado para autoedificação. É muito importante isso. É necessário, irmão, a gente separar as coisas, né? Tem pessoas que acham que chegar num culto pode falar em língua a igreja toda, se não for, não é igreja espiritual. Mas você fica ali no seu canto falando em línguas, você está edificando a você mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. É edificação da igreja, mas a autoedificação é por essa razão somente que esse dom é inferior aos de línguas. Ele é inferior aos de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é inferior aos demais dons, melhor. Todos os outros dons alistados na Bíblia são dons para a edificação da igreja.
esse é o único dado para a autoedificação, ou seja, é um particular seu com Deus. Se eu estiver do seu lado, você falando línguas estranhas, eu nunca vou entender o que você está falando. Você está falando diretamente com Deus. Deus está lhe edificando. Então esse dom é um particular seu com Deus, que Deus está lhe edificando. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto, edificando os outros. O crente, louvado seja o nome do Senhor. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, bem interessante isso aqui. Eu marquei aqui, Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso entra o amor. Se você não tiver amor uns pelos outros, esses dons não vão edificar ninguém. Louvado seja Deus. Em lugar de buscarmos propriedades materiais, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, buscaremos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, o apóstolo Paulo, ele escrevendo 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 18 e 19, ele vai dizer assim, esse é um dos pontos, aqui, porque, deixa eu pegar aqui na Bíblia que é melhor, 14, 18 e 19, 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 14, verso 18 e 19. 18 e 19, diz assim, dou graça a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. É importante isso, irmão. Ou seja, eu estou pregando aqui na igreja, eu meto a vontade de falar em língua, eu vou falar só em línguas estranhas. Vai edificar quem? Ninguém. As pessoas que estão nos ouvindo não vão entender aquilo que você está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Línguas não é instrumento usado para a pregação, irmão. Línguas estranhas não é instrumento para usar em pregação. E tem pessoas que não falar em línguas estranhas não é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, graças a Deus, recebi essa graça de Jesus Cristo, sou batizado no Espírito Santo, mas a única coisa que eu vigio muito quando eu estou pregando é eu não falar em línguas estranhas, porque tem, a não ser que tenha profecia, né? Aí as pessoas vão entender. Ou alguém para interpretar a sua língua que você está falando, aí vai edificar a igreja. Mas eu pregando, ensinando, ou nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nós estamos edificando a igreja com o dom que Deus nos deu. Mas se falar em línguas estranhas, aí quem é que vai entender? É aquela mesma coisa, um brasileiro conversando com um chinês. Você vai entender o quê? Não vai ter proveito nenhum. Então, o bom é a gente edificar a igreja com a palavra. Porque Paulo, você viu aqui o que ele falou em 1 Coríntios 14, 18 e 19, dou graça a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros
do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Está bem entendido e bem explicado, irmão, que línguas estranhas não é instrumento para pregação da palavra do Senhor no púlpito da igreja, a não ser que tenha intérprete ou profecia para edificar aos outros. Amém? Bom, Sherry, dê aí o último. Glória a Deus. Então, para a gente entender, né, irmãos, acerca da edificação, né, da igreja, primeiramente do próprio crente, né, o apóstolo Paulo era um adepto que nós cultuássemos a Deus com entendimento, com sabedoria, né? E como ele vai dizer aqui no primeiro ponto, ele não proibia, né? Não é uma proibição, mas ele preferia falar uma língua que as pessoas entendessem, né? Você sabe que no momento ali da adoração, do furor, né, a gente às vezes, né, fala na glossolalia, não que seja errado, mas como o nosso amado irmão Senor aqui ele trouxe, né, na posição dele, né, de estar ali ensinando ou pregando, é bom que as pessoas entendam, né. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja que, se por um acaso se não teve uma língua estranha, a pessoa acha que não teve profecia. Então é basicamente o que nós estamos tentando passar para os irmãos. Nós temos que cultuar Deus com entendimento. O apóstolo Paulo ele vai dizer que tudo que escrito foi no passado foi escrito para o nosso aprendizado. Então nós devemos entender uma coisa: a língua ela edifica a si mesma, edifica a si mesmo, não outro. Mas como o apóstolo Paulo colocou, ele não a proibiu, né? Não proíbe. A questão do edificar o próximo, né? É justamente isso. Agora você colocando aqui um pouco que nem um irmão assim colocou, que o próprio apóstolo Paulo ele diz: já pensou se no momento que o pastor está pregando, né, ou o professor está ensinando, aí se levanta um ali profetizando, falando em línguas, outro ali cantando. Então o culto ele tem que ter, irmãos, essa liturgia, tem que ter essa comunhão, tem que ter esse entendimento, não pode ser algo bagunçado, né? Então, onde o Espírito Santo ele está, não tem bagunça, né? Pelo contrário, tem entendimento. Como o nosso irmão Senhor ele colocou aqui, né? Eu tenho que entender que o povo que está ali embaixo, muitas das vezes, até já foi falado aqui, tem pessoas, irmãos, que têm um conhecimento de levar o povo, né, a tocar no sentimental do povo. E aí fazer o povo ficar mais eufórico. E é isso que eu tenho que ter cuidado. Já participei de celebrações e que, às vezes, ele estava, supostamente, né, o Espírito Santo tinha descido ali, e pessoas ali, uns rodavam, outros caíam, e um chegou a dizer, até a pessoa que está lá na portaria sai correndo dentro da igreja e ir até o altar. Olha aí, quando eu olhei eu fiquei já um pouco espantado. Opa, aí está errado. Como é que pode a pessoa que está lá na portaria, ela vir correndo e começar a rodar com os irmãos que estavam ali? Ou seja, então é a falta de entendimento, né? O Espírito ele está o quê? Como a palavra diz, o Espírito ele está sujeito ao profeta, né? Então assim, eu tenho que entender uma coisa: se eu estou sentindo naquele momento, mas eu estou na portaria, Deus ele vai me dar tem um recado. Se eu estou na função da portaria, então eu tenho que esperar o culto acabar, porque a minha função é aquela ali, né? E se é para entregar o recado para alguém, quando terminar o culto, irmão, você não vem aqui? Irmão, senão quando eu estava ali na minha função, eu estava ali, né, pastorando ali a portaria, mas eu senti no coração de dizer assim, 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 né? É o dom da profecia. Aí você vem dentro da palavra, se tiver de acordo com o que a palavra diz, aí sim, aí eu tenho que esperar, né? Se for de Deus, ela vai se cumprir. Isso é edificar o próximo. Você foi chamado ou convocado para estar na portaria. Quando você está ali, você está edificando a obra do Senhor. Você está guardando a entrada. Se você foi chamado, convocado, para que no dia do culto você venha arrumar a igreja, você está edificando a obra do Senhor, porque o teu serviço ele vai estar sendo visto. Agora você tem que ter um entendimento.
para quem eu estou servindo, é para Deus ou é para o homem? Se eu estiver servindo para o homem, meu galardão ele é terreno. Mas se eu estiver servindo para Deus, meu galardão com certeza já está guardado. Então assim, a edificação da igreja tem que se haver esse entendimento, né? A edificar a mim, edificar o meu próximo e até mesmo o descrente. Por quê? Porque quando há uma igreja ali, irmãos, unida, né? Onde você vê, quando a pessoa vem e que ela tem a sua vida mudada, famílias são mudadas, as pessoas observam. Rapaz, eu conhecia fulano, ele começou a frequentar a igreja, está com a vida mudada. Ele vivia na cachaça, vivia no adultério, hoje é uma pessoa melhor, né? Então é isso que eu tenho que ter esse entendimento, né? O ponto 3, para a gente entrar aqui, acerca da edificação de todo o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo, né? O corpo, ele se movimenta, irmãos, de uma forma em que ele se movimenta com harmonia, né? Aqui não tem como eu andar uma perna para um lado e a perna para o outro. Não, o corpo ele é um só. Jesus Cristo ele é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo. O irmão senão ele vai dar a entrada aqui, né? No ponto 3. E aí nós vamos aqui descorrendo com ele. Amém? Louvado seja Deus. É bem explicado que o irmão Sheridan explicou, mas eu quero só dar mais uma reforçada. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Veja aí, irmãos. Então, o crente ele não pode usar esse dom na hora errada, não. Na hora que tiver muitas pessoas incrédulos nos visitando e meter a falar em línguas estranhas, eles vão chamar a gente de louco, certamente. É como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, o uso errado do dom de variedade de línguas escandaliza os incrédulos, viu, irmão? Porque eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou falar em língua onde eu quiser, aonde eu estiver. Não é por aí. Você vai escandalizar os incrédulos, principalmente quando estiver visitando a sua igreja. Louvado. Eu ouvi muito isso do povo descrente, que aquele povo é um povo doido, né? Muitas das vezes, mas é falta de maturidade espiritual ou falta de buscar os ensinamentos de Cristo na palavra, viu? Isso é falta de maturidade, é uma igreja imatura. Louvamos a Deus porque essa imaturidade o pastor Marcelo tem trabalhado para tirar do meio da igreja. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o terceiro ponto. Edificando todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Primeiro ponto, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 e o 14 a respeito dos dons, mas ele deixa o capítulo 13 no meio, que justamente Paulo vai dizer, se não tiver amor, não adianta nada. É que um badalo que bate no sino, se não tiver amor, né? Pode oferecer o seu corpo, queimar, tal, se não tiver amor, não vai adiantar de nada. É bem interessante isso. Conforme diz, aqui é em inglês, só com Thomas Burger, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial. Olha aí, irmão. O amor, ele é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito
Se não tiver amor, irmãos, pode falar em língua do jeito que você quiser. Se não tiver amor, você nunca vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo número 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, misericórdia. E acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Viu, irmãos? O que o escritor está dizendo aqui? O que Paulo diz? Se não tivermos amor, irmãos, o dom que é edificado o corpo de Cristo só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Mas eu acredito, irmão, que todo crente ele tem um amor na vida dele, né? Que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, se não me falha a memória, que o amor de Deus foi derramado em vosso coração, né? Então acredito que todos os crentes, ele tenha esse amor para que venha ser usado para a edificação da igreja do Senhor. Glória a Deus. Segundo ponto, irmão Shed, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Glória a Deus. É interessante que esse ponto 2 ele vai trazer aqui a obra de Deus como a igreja como uma obra de Deus, né? Ele vai usar aqui uma analogia. Glória a Deus. Aqui nós já estamos aqui vamos aqui encerrar aqui, tá, irmãos? São que só dar uma passada aqui por cima para o irmão Alcenor, ele finalizar, né? Mas esse ponto 2 ele vai falar da igreja como uma obra de Deus, né? É interessante que ele vai mostrar aqui e vai trazer, né, que os ministros são esses sábios arquitetos, né, que foram levantados ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, mas com um fundamento. Quem é o fundamento? Colocado ali pelos apóstolos? É Cristo. Então, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra, né? Ele é o alicerce, que ele segura todo o edifício, né? É o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer. Aquele que fizer a sua casa na areia, né, é um homem tolo. Por quê? Porque ela não tem ali profundidade, a areia ali ela é frouxa e mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Mas aquele construtor que constrói ela fundamentada na rocha, que é Cristo, aí sim, essa não cai. Mas ainda tem que ter o cuidado, né? A pedra que vai ser colocada, você não vai pegar ali um tijolo quebrado para colocar no muro inteiro ali, né? Porque certamente o teu muro ele vai sair torto. Então eu tenho que ter esse cuidado. Dá uma olhadinha ali, nós somos pedras, né? Somos pequenas pedras nessa construção de Jesus, né? Nessa igreja. Então, os edificadores, né? Que são os ministros, né? Pastores, vão estar observando, né? O que está sendo colocado ali para dar continuidade nessa obra. Então, a obra do Senhor, ela já vem de tempos e se estende até hoje. Hoje nós estamos aqui continuando essa obra, né? Passa aqui para o irmão Alcenor, nós já estamos aqui finalizando. Amém, louvado seja Deus. Olha o que o apóstolo diz, ó. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. A grande responsabilidade aqui para os pastores, os líderes da igreja, e também, irmão, abrangindo os obreiros, viu? Os obreiros que sentam no púlpito e auxiliam o pastor, tem essa grande responsabilidade. Nós somos responsáveis para edificar a igreja com nossos dons que Deus nos deu. O dom da palavra, o dom da pregação, né? Agora vamos para o último ponto, que já estamos passando o horário. O negócio é tão bom, irmão, que quando a gente está se adaptando mesmo na lição, a gente fica um pouco nervoso, né, irmão? Glória a Jesus, que não é fácil. O 10 penseiros dos dons. Quem são os 10 penseiros dos dons, irmão? Somos nós, né?
Recebemos os dons, olha, bem rapidinho. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha toda a confiança do patrão. Olha, o despenseiro, ele tinha a responsabilidade, sabe de quê, irmão? De adquirir, ou melhor, a despensa já estava cheia já. Estava cheia de tudo que você quisesse. Quem foi que preparou essa despensa? Deus, Cristo. Está lá a palavra de Deus, está aqui, ó, o alimento. Agora, o escritor ele foi muito sábio, né? Ele diz, o despenseiro tinha o papel de adquirir os mantimentos, zelava para que não se estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar famílias de Deus. Veja bem a tamanha responsabilidade do despenseiro dos dons, que somos nós. É os nossos pastores. Está lá, a despensa está lá cheia. O dono da despensa é Deus, está aqui a palavra. Agora nós temos a responsabilidade de adquirirmos alimentos, buscar na despensa que está lá, ou seja, uma palavra melhor para não usar dispensa. Está falando dispenseiro em dispensa, certamente, né? Uma palavra bem colocada. Está lá, a dispensa está cheia. Quem adquiriu, quem deu, quem arrumou, quem preparou, foi o dono da palavra, o Deus da salvação, o Deus Todo-Poderoso. Então, o dispenseiro dos dons, irmãos, ele tinha essas três qualidades. Tinha que ter de adquirir mantimento, zelava para que não se estragasse. Como assim, irmão? Trazer uma... Eu me lembrei agora do pastor Marcelo. Trazer uma heresia para a igreja. Está trazendo alimento, está deixando o alimento se estragar, trazendo o alimento estragado para alimentar a família de Deus. Os membros. Esse é o propósito que Deus tem nas vidas, de trazer alimento sólido, alimento perfeito, quentinho da hora para alimentar a família de Deus. E zelava para que não se estragasse, os distribuíam para a alimentação da família de Deus. Os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Lá em 1 Coríntios 4:1, Efésios 2:19, não dá tempo a gente ler. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, é multiforme, Deus usa, Ele dá o dom a você, Ele usa da forma que Ele quiser. É só nós buscarmos. Então, bem entendido, que Deus abençoe. Eu vou ler o menos da introdução, né, irmão? Para ter o começo e o fim, né? Aqui a nós. Só quem não tem começo nem fim é o alfa e o ômega, né? Glória a Jesus. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. E descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certa pessoa.
somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Olha, lembre de uma coisa, que o dom é de Deus, é do Espírito Santo, não é de ninguém. Ah, eu tenho um dom tal. Não, senhor, você não tem nada. É de Deus, você foi presenteado, então use com muito zelo e guarde com muito zelo para a glória de Deus. Eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos aqui finalizando, amém? Também te agradeço por você ter acompanhado aí a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado bem claro aí. Glória a Deus, espero que tenha ficado bem claro. Se tiver alguma dúvida aí, Deus abençoe. Estamos aqui para servi-lo, né? Como o irmão Sinal finalizou aqui, somos de certa forma dispenseiros da parte de Deus, trazendo para você, né, o alimento que nos foi dado. Então, eu agradeço aí pela sua presença, né? Mais uma vez eu peço para que você compartilhe, né? Mais tarde às 4 horas, 16 horas, estaremos aí com culto de celebração, adoração ao Senhor, e aí nós vamos estar aqui adorando, amém, irmãos? Então vamos estar aqui orando para finalizar e pedindo a Deus para que o Senhor nos ajude, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, Santo e Justo, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, seja dado, ó Pai, toda honra, glória, louvor e a primazia, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, por uma aula, Pai, tão rica, tão riquíssima, Senhor, com a sabedoria do alto, que é a Tua palavra, ó Pai, a Tua palavra que ela não fica velha, ela é presente, ela é futuro. A Tua palavra, ela dá vida ao crente. Senhor, nos dá sabedoria, ó Pai, acerca de buscar os dons espirituais. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, abençoa poderosamente, ó Pai, que ali nas 16 horas, quando nós estivermos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, te cultuando, ó Pai, nós possamos sentir da Tua parte, mover grande. Ó Pai Santo e Justo, toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma a nossa nação em Tuas mãos, tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação, do nosso estado, Ceará, das outras cidades, ó Pai, municípios. É assim que nós choramos e desde já te agradecemos. Amém e graças a Deus.